gente. Isso aqui é a apresentação de um trabalho de filosofia que a gente vai falar sobre o livro 6, Entre Amigos, de Confissões de Santo Agostinho. O grupo é composto por mim, Vitor Casagrande, Cassiane Amorim, Arthur Gonçalves e João Pedro Pupim. O livro é dividido em 3 partes, em que eu vou apresentar a primeira, a segunda e o Arthur vai apresentar a terceira. O livro começa falando sobre Agostinho querer preencher um certo vazio que ele via ainda ter depois de suas conclusões, resultantes de diversos questionamentos para entender melhor a relação entre fé e razão. Nesse contexto, é citado a grande importância de Santa Mônica, sua mãe, e de Ambrósio, uma autoridade da igreja. A mãe de Santo Agostinho era uma cristã fervorosa e desejava muito que ele se convertesse ao cristianismo, aos ensinamentos de Cristo. Foi pelas palavras de Ambrósio que Agostinho teve maior compreensão pela igreja, embora isso fez com que ele tivesse mais e mais questionamentos sobre a igreja. Dessa forma, converteu-se Agostinho, que depois disso e de se redimir com Deus, acaba indo buscar novos conhecimentos. Começa a entender que acreditar na doutrina católica é mais sensato do que crer em fábulas maniqueístas, que retratam a dualidade entre o bem e o mal. Isso, ele reconhece que Deus estava presente em todos os momentos de sua vida, até mesmo quando ele fazia questionamentos sobre a existência de Deus. Agostinho ainda carregava os desejos carnais consigo, e isso pesava na consciência dele. Porém, em um episódio em Milão, em que ele andava com seus amigos, ao encontrar um mendigo muito alegre, ele começou a questionar sobre a verdadeira felicidade, se era os desejos carnais, espirituais, entre essas coisas. Vou falar sobre a segunda parte do livro, que é Com os Amigos, Alípio e Nebrício. Muitas reflexões íntimas eram feitas entre os 3 amigos, Agostinho, Alípio e Nebrídio. Agostinho fala de Alípio como se ele fosse um homem bom, sábio, e ele foi um dos principais alunos de Agostinho. Então parte para Milão com Agostinho, e nesse trecho, quando era assessor em Milão, ele tem o caráter posto à prova, quando ele contrapõe a ideia de um importante senador, que era uma ideia imoral para a época. E mesmo após ameaças, ele lutou contra essa ideia, permanecendo do lado do povo, surpreendendo a todos. Nesta parte, Agostinho também relata a história de Nebrídio, que abandonou toda a sua riqueza e sua família para seguir os ensinamentos deste, no caso de Agostinho. Nessa terceira parte do livro, Miragens Terrenas, o Agostinho relata um momento em que ele tem uma grande sede de conhecimento e começa a pegar os livros sagrados e os documentos para estudar e tirar suas próprias conclusões. Ele reclama um pouco do pouco tempo de estudo que algumas pessoas têm e começa a refletir muito sobre sua sabedoria. Esse final de livro se trata principalmente da questão de matrimônio e castidade, e conta algumas histórias, como por exemplo quando Alípio se opôs ao casamento de Agostinho, alegando que se ele se casasse, ele não teria tanto tempo para a sabedoria e a convivência entre os 2 amigos. O casamento que era tão desejado pela sua mãe. Depois de um tempo, houve outro fato que ocorreu, que Alípio quase se deixou levar pela tentação, na curiosidade de qual era aquela sensação que o seu mestre Agostinho tanto desejava, né, o prazer carnal. Porém, ele conseguiu resistir a isso, diferente de Agostinho, que após ter um filho, depois de um tempo, sentiu a sua vida desgraçada, porém, depois de vários estudos e livros e tudo, ele compreendeu que a vida simples com seus amigos já bastava sendo guiado pelo caminho de Deus.